Então, galera, esse aí é o Emerson. Ele tem um podcast muito bacana e eu conheci ele tem pouco tempo. Ele me convidou para dar uma entrevista para o podcast Arte Academia. Então, se vocês ainda não acompanham o podcast, é obrigação de todo mundo que está aqui nessa transmissão seguir as redes sociais do podcast. Eu vou pedir para ele falar de cabeça, eu não sei, principalmente o site. O podcast está nas principais veículos, né, de comunicação dos podcasts da vida aí. Então é muito importante que vocês acompanhem porque é um conteúdo extremamente profundo a respeito das artes de um modo geral, e eu não conheço, nunca ouvi falar de uma galera aqui no Brasil fazendo um conteúdo de tão boa qualidade. Não é porque ele está aqui nessa transmissão comigo que eu estou falando isso, tá? Então a obrigação de vocês é escutar o podcast Arte Academia. E antes que ele se apresente, eu quero falar que o tema de hoje é como pintar qualquer coisa de forma realista. É um tema relativamente delicado, como todos os temas que nós estamos tratando aqui nesse conjunto de lives, e eu acho que vocês vão curtir bastante. Então, agora eu vou pedir para o Emerson se apresentar aí para vocês. Legal, Kevin. Obrigado por abrir a oportunidade aí de participar numa live com você. Estou bem feliz e bem empolgado para isso. Eu estou falando de uma cidade pequena no sul da Califórnia, chama Oceanside. Faz 5 anos que eu moro nos Estados Unidos. Minha formação é em desenho industrial. Depois que eu me formei na faculdade, eu fiz uma pós em artes teórica. E assim que eu cheguei nos Estados Unidos, eu fiz uma outra pós em business management com ênfase em marketing. E daqui um mês, eu termino meu mestrado em fine arts. Que bacana, que com notícia ênfase boa, em hein? pintura. Eu estou naquele momento em que eu estou louco, que eu preciso entregar paper, que eu preciso entregar as pinturas. Eu estou há um mês de terminar, mas eu queria agradecer você mais uma vez. Eu queria também deixar claro aqui que eu não sei quanto de reconhecimento você recebe por você despender tanto tempo compartilhando informações com todo mundo de forma gratuita. Mas, porque assim, essa posição, a posição de dar a cara para bater, a posição de ser vidraça, a posição de falar sobre informação, ela é muito mais difícil do que as pessoas imaginam, porque ela requer um esforço muito grande. Eu não sei quanto você recebe de reconhecimento em relação a isso, mas fica aqui o meu reconhecimento para dar parabéns para você, cara. Para que você continue. Às vezes eu sigo as suas lives no YouTube, já assisti algumas aqui no Instagram, e vamos ver se a gente consegue, sei lá, compartilhar informação hoje. Cara, eu fico muito, muito agradecido de verdade, você falou tudo, né? Você sabe disso porque você também tem um canal de comunicação, então é bem complicado. As pessoas na internet elas ficam mais corajosas, elas não temem tantas coisas, né? Não temem agredir as pessoas, né? Mas é isso. O importante, se a gente manter o foco fixo na informação e na vontade de entregar a informação para as pessoas, eu acho que vira uma corrente do bem, né? É isso aí. Eu ajudo você, você me ajuda, e a gente vai se ajudando. É isso aí. Bom, galera, é o seguinte, tá? Agora vai fazer um pouco de barulho, não sei se vai sair aí para você me fala se estiver atrapalhando, tá, Emerson? Porque meu cachorro é um pouco barulhento. Bom, galera, é o seguinte, muitas pessoas têm muita bagunça no que seria exatamente realismo. E eu não sei se vocês estão acompanhando esse conjunto de lives, mas nós tratamos profundamente sobre esse assunto anteriormente. Então, só para fechar aqui para a galera que está chegando de paraquedas nessa transmissão, nós vamos tratar sobre realismo, a arte que copia o mundo real. Então, estamos falando sobre a arte que se propõe a copiar o mundo real. E vamos tratar sobre a questão do realismo pelo âmbito de uma arte que não é impressa com uma utilidade, como as pessoas colocam, né? A utilidade de... assim como a fotografia, né? O realismo tem a utilidade de retratar
o real por isso que ele perdeu, o valor dele, o prestígio e tudo mais. Nós tratamos o realismo como um objetivo, o objetivo de contemplar a realidade. As pessoas estão perdendo o hábito de contemplar a realidade. E a pessoa que se propõe a fazer uma arte realista, ela está proposta a contemplar a realidade. Então, agora que nós já sabemos o que seria exatamente realismo, para você fazer uma pintura realista, então, obrigatoriamente, você precisa estar tentando retratar o que você está vendo, tá? Então, não estamos tratando de pintura de imaginação ou qualquer outro tipo de pintura, tá? Bom, só para fechar essa ideia, e nós também não estamos falando sobre escola, e nós também não estamos falando sobre correntes filosóficas paralelas ao realismo. A gente está falando sobre a estética da pintura realista. Então, tratamos como realismo um âmbito apenas estético. Se a gente começar a falar sobre filosofia aqui nessa transmissão, vai ficar um pouco complicado a gente vai perder muito tempo. Então, vamos lá. Quer falar alguma coisa sobre isso, Emerson? Não, a gente pode só fazer um comentário muito breve que o realismo ele foi muito forte, ele atingiu o ápice dele por volta de 1840, até foi 1880, 90 como um movimento de pintura. Sim, mas aí com o advento da fotografia ele começou a perder força. Mas é exatamente isso que você falou, existe uma intenção de reproduzir a aparência daquilo que está sendo representado, daquilo que está sendo visto. Então, se a gente colocar uma realidade visível por um lado e uma realidade, uma coisa mais imaginativa do outro lado, o realismo ele está dessa parte real, visível e até de certo ponto tangível. O que eu posso falar para você como um simpatizante, alguém que se identifica com o realismo, é que eu gosto de ver a beleza nas coisas simples, nas coisas que estão ali próximas a gente no dia a dia, que com a maneira que está formada a nossa vida hoje em dia, a gente deixou de admirar ou de encontrar beleza nas coisas simples, nas coisas cotidianas. E o realismo ele traz isso, né? São coisas que fazem parte, exatamente, fazem parte do nosso dia a dia. Né? Beleza, ótimo. Então, beleza. Agora, como eu cheguei nessa conclusão, e aí depois também você me fala, vou contar mais ou menos essa trajetória de como eu cheguei nesse pensamento, né? Eu resolvi fazer essa transmissão, essa aula, né? Cada aula desse conjunto de aulas é por um motivo de alguma coisa que alguém me falou, algo que eu escutei que me soou um pouco estranho, e coisas que eu observo no cotidiano do mercado. E eu sempre falo aqui nas transmissões que eu não quero e não sou o dono da verdade, não sou portador e nem acredito que a verdade seja algo que você possa portar de forma linear, né? Mas eu só estou aqui para expor um ponto de vista sobre determinadas coisas que são praticadas. E eu vejo muitas pessoas tentarem... eu sempre falo que o realismo é como se você quiser... para cada direção da arte que você quiser atirar, você precisa ir pelo veículo certo. E as pessoas, elas às vezes tentam chegar na Lua com fusca, quando elas deveriam construir um foguete. Então, a grande sacada disso tudo é que eu cheguei nessa conclusão observando que existiam coisas que eram estruturais, estavam antes da coisa que nós estávamos retratando. Então, é claro que eu não posso ignorar diversos métodos de marcação e tudo mais que existem, mas o que eu estou tratando aqui são os procedimentos que existem antes dos métodos. São procedimentos que já existem há muito tempo. E eu observo que as pessoas colocavam da seguinte forma: como pintar cavalos, como pintar árvores, como pintar a água que bate na pedra da cachoeira. E aí eu comecei a perceber o seguinte, perceber pintando as coisas, tá? E marcando e tudo mais, né? Porque vocês sabem que para você fazer uma pintura realista, você precisa marcar a pintura, né? Você precisa ter linhas de força que te limitem a forma. Então, eu marcando as coisas, eu percebi o seguinte, que não tem um jeito específico de pintar ou desenhar uma coisa específica. Existem coisas na pintura, existem procedimentos que estão antes da coisa em si que você vai pintar. E aí, aconteceu recentemente de eu postar um nugget, né? Um videozinho curtinho que a gente picota das transmissões. E esse vídeo algumas pessoas começaram a fazer brincadeiras nos comentários que não entenderam exatamente o que eu estava falando, né? Eu falei o seguinte, que
a maioria das pessoas acredita que existe uma forma específica de pintar uma coisa específica e que as pessoas precisavam esquecer a coisa que elas estavam pintando e passar a pintar marcação, valor tonal e valor cromático. Aí pronto, isso aí baralhou a cabeça das pessoas e bagunçou completamente. Então, mais ou menos essa transmissão, ela tem o intuito de esclarecer esse emaranhado de problemas que surgiram a partir dessa declaração também. E aí eu queria que você... Agora eu queria passar um pouco a bola para você, porque você me contou um pouco, a gente bateu um papo, né? E você me contou que durante uma boa parte do seu estudo, tanto do desenho e da pintura, foi baseado no desenho de observação. Estou certo ou errado? Sim. Então eu queria que você falasse para a galera como é que é essa parada de você não exatamente... desenhar ou pintar a coisa em si. Quando eu digo a coisa é tipo, como desenhar um olho, como desenhar uma rosa, como pintar um cavalo, tá? Eu queria só... Tá, então assim, eu vou tentar dividir em duas partes. A primeira, sobre o que você falou, de que alguém chega para você e solicita, Kevin, você pode me ensinar a pintar um cavalo? Guardadas as proporções, seria a mesma coisa de alguém chegar para você e falar assim, Kevin, você pode me ensinar a escrever poesia, mas antes de aprender a poesia, você tem que aprender a escrever. Exatamente. Então, o que eu acho que é importante deixar claro é que precisa se buscar aprender e entender os fundamentos. E depois, uma vez que você aprendeu os fundamentos, valor, composição, desenho como um fundamento, você aplica naquilo que mais você se identifica. E não cabe à pessoa que está ensinando a você julgar se o que você se identifica para aplicar esses fundamentos, seja realismo, hiperrealismo, simbolismo, seja lá o movimento que você se identifica mais, não cabe ao professor julgar isso. Agora, isso é uma coisa, né? Eu acho que uma busca correta seria buscar por alguém que ensine fundamentos. Fundamentos. Né? Eu gostaria de aprender a escrever. Depois que eu souber montar a estrutura de uma frase, aí eu vou aplicar ou numa poesia, ou num artigo para uma revista. Aí eu aplico aonde eu me identifico, mas primeiro você precisa aprender a andar para depois correr. Né? Sim. Então, assim, essa é uma coisa, Kevin, que é uma busca que eu acho que às vezes algumas pessoas elas projetam isso de uma maneira um pouco equivocada. E uma segunda maneira, um segundo tópico é o seguinte: existe uma coisa que atrapalha muito as pessoas quando elas pensam em desenhar alguma coisa realista, quando elas pensam em reproduzir um modelo que elas têm na frente delas. Tá? Então, para explicar isso, eu vou fazer uma introduçãozinha, acompanhe o meu raciocínio, se você não entender, você fala, Emerson, não fez o menor sentido o que você falou. Tá? Com certeza. Lá. Olha só, tem uma parte do nosso cérebro que ela é responsável pela parte lógica e pelas nossas ações lógicas, números, símbolos e etc. Se eu falar para você agora, Kevin, grampeador, você vai exatamente da mesma maneira que um computador, você vai abrir uma pastinha no seu cérebro, vai pegar uma imagenzinha de grampeador que você tem arquivada, vai trazer... Aí corta parece aquele filme, né? Corta pros neurônios lá. Exatamente. Várias imagens de grampeador. Exatamente. E aí você traz essa imagem que a parte racional do teu cérebro, ela deixa guardada. Porém, essa memória ela é muito pobre de informação. Então, talvez você tenha algumas sugestões de como é o formato de um grampeador. Guarda isso, tá? Ok. Aí, eu cheguei na aula do Kevin e você colocou um grampeador na mesa e você falou assim, Emerson, agora você vai desenhar esse grampeador por observação. Aonde que está o grande problema que as pessoas encontram, que as pessoas enfrentam para o realismo, para pintar por observação? Ela olha esse grampeador que está na mesa, só que ela deixa essa informação lógica que ela tem arquivada interferir
no olhar, interferir na percepção visual dela. Então, ora ela desenha o que ela está vendo e ora ela desenha o que ela tem arquivado como imagem no cérebro. Porque assim... Exatamente. Esse eu acho que é o grande equívoco que as pessoas cometem, que é o que a gente chama por desenhar por símbolos. Você quer um outro exemplo? Eu falo sempre aos meus alunos que eles têm problemas com idealizações da forma. Eu falo isso para quem é iniciado que está escutando o nosso bate-papo. Sempre que eu falar idealizações da forma, aí você já... aquele negócio daquela live. Tá, então, o que você chama de idealização da forma, eu chamo por símbolo. Então é desenhar assim. Por símbolos. Exatamente. Então, por exemplo, qual é o símbolo icônico do olho? Né? É desenhar o olho como uma canoazinha. Né? Então, assim, você não está desenhando o que você está observando. Você está desenhando o que você tem arquivado. Né? Exato. Eu acho que a grande virada de chave nessa história é você conseguir abstrair, fechar, bloquear essa parte lógica que fica falando para você, mas o que você está vendo ali não está parecendo com o olho, a definição de olho que você tem aqui arquivado. Porque assim, se o modelo está nessa posição e o modelo muda para essa posição, e se o olho aqui ele passa a ter uma imagem, um formato fora daquele que você está habituado a entender como símbolo de olho, isso gera um conflito. Melhor sugestão que eu posso dar, ao olhar qualquer objeto, ou qualquer forma que você for desenhar, qualquer uma, desenhar, pintar, seja lá o que for, não dê nome para esses símbolos, não coloque uma nomenclatura, não batize de olho, de nariz ou de boca. Se você estiver pintando uma face, procure por superfícies, procure por linhas e represente isso, não dê nome. Você está deixando a tua parte lógica do cérebro de lado. Negocia com ela, fala que daqui a pouquinho ela vai voltar para a história, entendeu? Mas assim, eu acho que isso é o grande equívoco que as pessoas cometem quando elas tentam desenhar alguma coisa e se frustram. Então assim, cheque o quanto você consegue enxergar daquilo que você está observando sem julgamento. Talvez você se surpreenda, né? Exatamente. Isso que você está dizendo é tão profundo, porque, cara, eu falei também uma vez, eu falei assim, Kevin, como é que eu sou uma pessoa da linha e tudo mais, porque tem pessoas, a gente observando muitas pessoas aprendendo pintura e desenho, a gente vê que tem pessoas que são da massa, tem pessoas que são da linha, tem pessoas que têm características diferentes aprendendo, né? Só que para você fazer uma pintura, você vai precisar, uma pintura realista, você vai precisar dos dois elementos e organizar, pesar esses dois elementos, né? Aí uma vez eu falei assim, sente a sua bunda no parque, na cadeira e tudo mais, e desenhe. Desenhe o que você está observando, né? Copie a natureza. Eu tive um mestre que ele falava assim, as pessoas têm a maior dificuldade de pegar uma banana na geladeira, ou uma maçã na geladeira, botar em cima da mesa e copiar a banana. Porque como é que você vai melhorar a sua forma de forçar o seu cérebro, né, a parar de conversar com esse outro lado mais lógico, né, e passar a conversar com o lado mais que lúdico. você precisa, mais lúdico. Você vai precisar olhar a realidade, aprender a olhar, porque no nosso cotidiano a gente está o tempo inteiro simplificando, resumindo, simplificando e resumindo. A gente fala com as pessoas, olha uma coisa, já entendi. E o nosso mundo ele não foi criado para rodar desse outro lado, ele foi criado para rodar do lado lógico. Então a gente está a maior parte do tempo sendo atingido por essas formas de pensamento, e o nosso cérebro precisa simplificar para você conseguir lidar com as pessoas, para você conseguir resolver os seus problemas, para você conseguir... E aí quando a pessoa senta para desenhar, ela está ainda preso nessa bolha, né? E aí ela começa a ficar tentando simplificar uma coisa que não dá para simplificar. Você vai precisar realmente observar a forma, a deformação daquele objeto. E aí, quando as pessoas se deparam com a deformação da realidade, aí é que a coisa fica complicada. E uma coisa que eu queria levantar também, que é pior do que isso,
que também está relacionada à pessoa querer chegar na lua de Fusca, é ela tentar copiar a realidade de imaginação. Ela quer chegar no desenho realista, mas sem fazer o exercício de colocar o objeto diante dela e copiar o objeto, percebe? E isso é uma coisa ainda mais grave ainda, porque se ela nem se dá, se ela nem... E o que isso tem a ver muito com aquela outra parte que eu queria falar, que a gente conversou sobre a pessoa ficar presa no emaranhado de procedimento sem saber por onde vai começar, né? E ela não se dá nem a oportunidade de tentar copiar um objeto que ela está vendo. Ela já começa querendo imaginar a maçã, imaginar o jarro, imaginar a faca, e aí... Então, Kevin, aí isso, desculpa interromper, mas isso entra Claro. exatamente no que eu estou falando sobre se a pessoa vai fazer uma pintura, se ela vai fazer um desenho não observando, ela só tem essa parte racional que ela guardou no cérebro como uma imagem. E essa informação é pobre. Essa informação ela é muito mais rico você fazer um desenho, fazer uma pintura por observação do que por memória ou imaginação, seja lá como for, né? E tem mais um ponto aí que eu queria fazer um comentário, que é o seguinte: tem algumas pessoas que, pela formação da pessoa, ela acaba desenvolvendo uma crença que ela não consegue desenhar, que ela não sabe desenhar, pior, que ela não é capaz de desenhar. Então, o que eu honestamente acredito é que é o seguinte: volta no tempo, pega no momento em que você foi para a escola e que a professora, quando você tinha 6 anos, 7 anos ou menos, falou para você o seguinte: vamos desenhar a letra A. Você pegou, subiu, foi até a metade... Eu não acredito que você vai usar um exemplo que eu uso com ele. Fala aí, eu não acredito que você vai usar esse exemplo. É muito bom esse exemplo, fala aí. Não, eu não sabia. Você usa esse exemplo? Porque assim, coincidência, o que eu quero dizer... Usa? Não, o que eu quero dizer é o seguinte: além de você ter aprendido a desenhar a letra cursiva, ou seja lá a letra que for, você aprendeu. Essa sua capacidade de aprendizado, você não perdeu. Você continua sendo a mesma pessoa. Não tem como a pessoa emburrecer, tipo assim, cresci e pronto. Não tem, perdi a capacidade de... Não dá, não tem nada a ver, não tem como. Então, e teve um momento que alguém falou: olha, siga esse passo, siga essa sequência, que você vai chegar num determinado resultado, né? Assim, quando eu falo em aprender fundamentos, né? Por exemplo, nas discussões que eu tenho no curso de mestrado aqui de pintura, só se discute fundamentos. Desde da pintura mais complexa a menos complexa, fala-se muito sobre composição, valor e cor, né? Então é assim, isso é extremamente válido e importante. São as três charadas, né? São as três charadas da pintura. E aí, se eu ainda pegar o exemplo da escrita e falar para você assim, porque eu dei o exemplo, né? Pô, Kevin, me ensina poesia, e você vai responder para mim assim: Emerson, você tem que aprender primeiro a escrever, depois poesia. Se você pula etapa, se você vai buscar alguém que te ensine a pintar cavalo diretamente e não te ensine fundamento, qual é a sua reação ou qual é a sua interpretação quando você encontra alguém que comete erro no português? Que o fundamento da escrita dele, vamos dizer, não está bem fundamentado, está meio redundante, né? Mas assim, ele não desenvolveu um bom fundamento, né? Ele não aprendeu os fundamentos da escrita. Aí você vai ler o texto dele e você encontra erros de português, né? Isso acontece da mesma maneira, né? Com pintura e com desenho. Talvez o valor aqui, ou talvez isso, né? Eu acho que esse é um paralelo que a gente dá para a gente fazer em relação porque assim, se um dia você foi capaz de aprender do zero a desenhar uma letra,
A letra A. Essa capacidade ainda está aí. Ainda mora em você, né? Então, exatamente. Né? Então, Não assim, tem como a pessoa deixar de ter essa capacidade. Exatamente. Eu acho que a gente continua desenvolvendo. O grande problema, eu acho que o grande inimigo nosso somos nós mesmos. Por quão crítico nós somos com nós mesmos, Sim. entendeu? Eu acho tem uma história, desculpa te cortar, tem uma história que aconteceu comigo, né? E aconteceu de eu estar numa classe, né, presencial, e aí eu tinha um aluno queria repor aula. Esse aluno era bem mais velho, tá? Bem mais velho do que eu, enfim, do que você. E ele ia repor aula, né? E aí, na classe que ele ia repor aula, era uma classe de crianças, né? E eu tive o prazer de ensinar pintura a óleo para crianças de 7, 8, 9 anos, né? E, cara, eu não sei se você já teve essa experiência, mas elas têm uma capacidade de implementação que eu me sentia, com perdão da palavra, um bosta, tipo... Porque você fala uma coisa e pá, fez. Tá bom, o que mais? O que eu tenho que fazer? Esponja. Você fala um negócio... Esponja, é impressionante. Elas vão implementando, você fala, caraca, eu não tenho mais o que eu vou... Eu tô avançando. E elas vão num ritmo diferente, completamente diferente. Mas fala aí, desculpa. Posso falar uma coisa em relação à criança? Sabe por que a criança aprende rápido? Porque ela não tem vergonha. Você chegou no ponto da história que eu queria contar. Eu vou parar de falar. Tá antecipando a minha história. Aí, escuta, aí o que eu fiz, né, cara? Tinha um menino que ele era bom. Ele era bom. A gente sabe quando a pessoa, tipo, ela tá numa velocidade diferente. O cérebro dela tá em outro lugar, em outra rotação. Eu falei, cara, esse garoto, ele vai ser... um monstrinho quando ele... Só no bom sentido, né? No bom sentido. Aí, cara, ele foi, eu mandava ele fazer uma coisa, ele fazia marca aqui, e queime, faz underpaint e tal, não sei o que, a criança de 8 anos fazendo underpaint, e eu falei, caraca, que... Aí, pô, beleza. Aí chegou um momento que ele tava fazendo uma paisagem, e aí ele tava fazendo a marcação pelo método quadriculado, e aí ele começou a se perder nas massas da árvore, né, que ele tava, da referência, né? Aí eu falei assim pra ele, ó, esqueci o nome dele agora, mas enfim, falei assim, olha só, peguei o pincel, marquei um quadrado dentro da massa da árvore, né? Falei assim, você consegue perceber que esse ponto é esse daqui na marcação? Ele, sim. Eu falei assim, beleza, então pinta aqui dentro. Aí ele, tá bom, cara, muito rápido. Nesse mesmo exato momento que eu mandei ele fazer isso, tinha um outro aluno que estava repondo a aula, bem mais velho, e eu fiz a mesma coisa com ele. Ele estava com vários conflitos também e tal. Eu falei, ó, faz aqui, ó, tá vendo isso aqui? Pinta essa parte aqui, foca nisso aqui. Cara, passou tipo assim, sei lá, meia hora, o Gabriel, lembrei o nome dele, Gabriel, bum, resolveu aquela parte, né, da pintura, da composição. Meia hora depois, o outro aluno, né, que estava repondo a aula, ele não tinha feito nada. Só que ele tinha a mesma... eu já tinha sacado que ele tinha as mesmas possibilidades, as mesmas qualidades, todo mundo tem. Só que a única questão é que ele se cobrava muito. Ele tinha muita vergonha de errar, ele tinha muito medo de falhar. E o Gabriel, aquilo ali pro Gabriel, era tipo assim, era uma parada relax, era uma atividade, ele tava nem aí, sabe? Ele fazia, e quando ele acertava, era como se ele tivesse passado de fase no videogame, tá entendendo? Era tipo nesse sentimento, entendeu? E, cara, eu fiquei impressionado como é que isso foi a prova, né, pra mim, que o não julgamento é o ponto principal para você aprender pintura. É o não julgamento, para você aprender qualquer coisa. Se você não fica se julgando, se você não fica se cobrando, se você não tem vergonha de errar, se você errou, beleza, errou, levanta, começa de novo. Perdeu, opa, de novo, e de novo, e de novo. Cara, não tem como dar errado, não tem como. E é mais ou menos isso daí. Eu concordo plenamente com você. Eu acho que quando a gente desenvolve um julgamento, eu acho que ele só atrapalha. Porque tem uma coisa aí que a gente tem que comentar também, que é o seguinte. Erro faz parte. Eu adoro a frase do desenhista e animador da Disney, que ele falou que
todo artista nasce com 10 mil desenhos ruins dentro dele. Primeiro ele tem que colocar esses desenhos para fora, primeiro ele tem que colocar esses desenhos para fora para depois começar a sair alguma coisa boa. E aí uma vez eu fui assistir, quando eu morava em São Paulo, eu fui assistir uma palestra com um cartunista, o Laerte. E aí eu fiz exatamente essa pergunta para ele. Levantei a mão e falei, Laerte, seguinte, um cara falou que todo artista nasce no mínimo com uns 10 mil desenhos ruins. A frase não coloca 10 mil, mas ela fala milhares de desenhos ruins dentro dele. E ele falou assim, eu concordo com essa frase, só que tem um detalhe. Esses 10 mil desenhos ruins, eles não saem de uma vez. Você faz uns primeiros milhares de desenhos ou pinturas ruins, aí vai começar a melhorar, vai melhorar, mas por 10, por 20 anos, de vez em quando ainda vai pipocar algum ruim aparecer aí, que ainda faz parte, que você tem que colocar para fora. Então, assim, isso é uma coisa que tem que ser considerada, que tem que ser levada em questão, que uma coisa, assim, só tentando dar uma amarrada nisso que a gente está falando, uma coisa que é super importante, vai fazer desenho ou pintura por observação, não dê nome às coisas, tá? Faça aquilo, faça linhas, faça valores, faça massas, mas não faça olho, não faça nariz, não faça boca. Marcação, valor tonal, valor cromático. Ponto. Outra coisa, vai sair coisa ruim, vai sair coisa que você está aprendendo. Só que as suas pinturas não definem a pessoa que você é. Exatamente. Por favor, não associe a sua pessoa às pinturas, porque existem pessoas maravilhosas e que estão no processo de crescimento como artista, e tem pessoas que já estudaram muito, muito, mas isso não significa que elas são pessoas boas. Então, assim, outra coisa, a qualidade da tua pintura não vai definir quem você é. E uma terceira coisa que eu acho super importante é o seguinte, hora de paleta ou hora na frente do tripé, hora na frente do cavalete, não tem outra coisa melhor, não tem fórmula, não tem segredo. Você tem que ficar na frente da pintura fazendo e fazendo e fazendo e fazendo. Não tem outra maneira de você evoluir. Tem uma coisa que eu sempre falo que não dá para você fazer uma grande pintura pensando em como fazer uma grande pintura. Não. Uma grande pintura não sai assim, eu acho que como eu vou fazer uma grande pintura, uma pintura muito boa, não vai sair assim. Você precisa sentar sua bunda diante do cavalete e pintar, aí uma hora vai sair uma grande pintura. Eu vou fazer um comentário. Não tem segredo, é hora na frente do tripé pintando e pintando e pintando. Fizeram um cálculo e por exemplo, um tenista profissional chegar num nível profissional, considerado profissional, são 15 mil horas dentro da quadra. Eles chegaram nesse número, né? E assim, e não tem como, a gente tem que fazer muito mesmo para criar uma segurança, para você ir desenvolvendo e tentando puxar a si mesmo cada vez mais. Ó, tem uma parte aqui num tópico que eu separei. A gente estava falando sobre como desenhar ou pintar qualquer coisa, né? E aí a gente falou aqui para a galera que está assistindo, eu sei que tem pessoas que estão num nível muito avançado e tem pessoas que estão num nível muito básico. Então eu pensei em a gente abordar o por onde começar. Porque, como eu tinha falado anteriormente para você, as pessoas elas ficam presas no emaranhado de informações que tem por aí. E elas, uma vez inclusive, uma aluna presencial perguntou assim, ela acreditava que Michelangelo nunca tinha tido um mestre, nunca tinha estudado, ele simplesmente tinha... Quando eu digo ter um mestre, estou falando no sentido de pesquisar os fundamentos, né? Nunca tinha estudado profundamente os fundamentos e ninguém tinha passado para ele os fundamentos, né? da pintura, da escultura e tudo mais. E aí ela falou, eu falei que sim e tudo mais. Ela falou, pô, mas então como ele aprendeu a desenhar? Aí eu respondi para ela, violando túmulos. Aí ela falou assim, como assim violando túmulos? Aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso também e
eu falei assim, por onde começar, né? Porque as pessoas elas ficam presas em diversos métodos de passar esses 3 fundamentos básicos da pintura, né? Que é marcação, valor tonal e valor cromático. E elas normalmente não passam o tempo suficiente em cada fundamento desse. Exatamente. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso daí, porque eu sei que tem muita gente que está assistindo a nossa transmissão que ainda está no nível bem, bem básico. Eu acho assim, a primeira dica é não violem túmulos. Por favor, eu acho que isso não vai fazer... A gente não precisa mais fazer isso, graças a Deus. Eu acho que você não vai conseguir melhorar na pintura. Mas é assim, existe uma conduta hoje em dia, por causa da internet, que eu acho que ela acaba tendo um fator muito mais negativo do que positivo. O que eu faria para a pessoa... Porque assim, eu penso que todos nós estamos na mesma jornada. Alguns estão há mais tempo e alguns estão há menos tempo. Ponto. Mas o caminho... O caminho é o mesmo. Então assim, a primeira coisa que eu poderia falar para alguém é: busque fazer aula com alguém ou aprender com alguém. Qual que é o lado negativo que eu acho da história? Muita gente vai para o YouTube buscar vídeos e buscar informações. Qual que é a diferença entre o YouTube e, por exemplo, uma aula online? No YouTube, você faz uma busca, você vê um vídeo de 3 minutos ou 6 minutos, rezando para que esse vídeo fale do tópico que você está procurando. Você consegue, às vezes, 5 segundos sobre aquele tópico, só que aí o YouTube começa a te sugerir, por causa do algoritmo, outros vídeos. No final das contas, passou 1 hora e meia, você já está pensando em aprender umas outras coisas que você não estava pensando quando você foi buscar a informação. Ele dispersou totalmente a sua atenção. Você vai fazer uma outra busca. Então é assim, eu acho que tem um lado bom, evidentemente tem um lado bom do YouTube. Sim, porque tem o lado bom. Popularizou as coisas, né? Democratizou, né? Exatamente, né? Assim, mas existe o que eu acho que é o correto é aprender passo a passo, Kevin. Seja presencial, seja online, seja... Porque assim, eu não consigo entender de uma outra maneira que se você está em busca de fundamentos, se você está em busca de alguma coisa para consolidar uma informação em um aprendizado real, de verdade para você, você tem que aprender primeiro um fundamento, depois partir para um outro fundamento. Então é um passo a passo. E procurar aula, procurar alguém que saiba mais do que você para falar para você, ó, isso é certo, isso é mais indicado, isso é menos indicado. Eu também concordo completamente que o primeiro passo é você, se você realmente quer... Eu acho que seguir alguém, seguir uma pessoa que possa te passar esses fundamentos é um passo mais indicado para quem quer também poupar tempo, né? Porque existe uma coisa que... Eu não sei quem foi que falou isso, não me lembro, que é você limitar os inputs e maximizar os outputs, né? Tudo que você vê, esse emaranhado de informação, quando você entra no YouTube e você vê, eu preciso fazer uma pintura realista. Aí uma hora você vê pessoas que têm um processo completamente dela, né? O processo funciona para ela, aquele processo funciona para ela. Ela pegou os fundamentos da pintura, rearrumou da forma como ela quer rearrumar, como ela se sente bem. E às vezes são pessoas que já pintam há 20, 30, 40 anos e ela tem aquele formato de rearrumar os fundamentos da pintura e funciona pra caramba e funciona muito bem. Aí a pessoa fica vendo aquele jeito de marcar e dentro da pintura você tem procedimentos diferentes, tem pessoas que pintam à la prima, tem pessoas que pintam em camadas, então elas não têm esse conhecimento profundo a respeito dos procedimentos dentro da pintura, então ela olha um vídeo de uma pessoa, a pessoa marca dentro do método geométrico à la prima. Aí a outra pessoa marca dentro do método, sei lá, de observação, sendo que em camadas. Ela vê um outro vídeo, então ela não está exatamente encontrando os fundamentos. Então, como você falou, né, ela vê um vídeo,
aí vê outro vídeo, aí vê outro vídeo, procurando encontrar um ponto que ligue, né, algo que ligue os pontos, e aí ela acaba maximizando os inputs. Então ela tem muito input, e aí ela passa pouquíssimo tempo pintando, pouquíssimo tempo praticando, pouquíssimo tempo... O tempo que ela deveria gastar sentada diante do cavalete, colocando em prática, né? Entra naquela história do tenista, tem um estudo também que fala que qualquer coisa que você vai estudar, você precisa de, no mínimo, 10 mil horas para você dominar aquele assunto, né? E aí o que acontece? Tem essa coisa das 10 mil horas, então as pessoas elas vão maximizando os inputs, e elas não têm nada no output, elas não estão fazendo, não estão fiscalizando. E a pintura, ela é material, ela é física. Não dá para você ficar intuindo, imaginando, filosofando e não fazendo. A pintura, em especial a pintura realista, você precisa sentar a sua bundinha na cadeira e copiar a realidade. Não dá para mudar, não dá. Então, o problema disso tudo é como é que você começa, né? Tipo, eu não sei nada, eu vou começar a dizer, cara, você precisa encontrar os fundamentos, que são esses 3 fundamentos que a gente está falando esse tempo todo, né? Que é a marcação, valor tonal e valor cromático, e estudar profundamente cada um deles. Então, se você vai começar uma tela, começar a copiar a realidade, de que forma você vai marcar e delimitar os limites dessa forma que você quer pintar. E depois você vai precisar entender que as cores têm valores, e você precisa reconhecer esses valores para você criar a sensação de tridimensional. E aí, por aí, você vai pesquisando cada fundamento da pintura, mas sem você ter essa ótica, né, que está antes da pintura, você acaba tendo muito input e pouco output. Quando você encontra uma forma de pesquisar profundamente cada fundamento desse, você consegue ter poucos e bons inputs e muitos outputs, né? Porque tem que ralar mesmo, não dá para ficar... Kevin, eu acho que assim, eu acho que pintar e fazer arte de uma maneira geral é tão pessoal e tão individual que é muito sério e de muita responsabilidade. E até uma certa pretensão, eu achar que um determinado método que funciona para mim vai funcionar para mais pessoas, porque é uma coisa super individualizada, é uma coisa super pessoal. Então eu acho que assim, tem valor o professor que ensina fundamentos, mas mais do que tudo, ele ouve o aluno, quais são as expectativas e as inquietações do aluno, para dentro do repertório do professor, orientar o aluno naquilo que ele acredita que vai fazer mais sentido para o aluno. Para ele, para o aluno. Exatamente. Sim, não, eu também concordo. Acho que as pessoas elas não são iguais, né? Eu acho que é como você falou, cada pessoa, inclusive, aprende de uma determinada forma. Então, talvez, um dos pecados da antiga academia tenha sido empacotar a forma de passar esses fundamentos, né? Exato. Exato. Eu acho assim, precisava se chegar numa metodologia, né? Falando, por exemplo, em academia, posso fazer um jabazinho aqui? Posso fazer uma propagandazinha do meu podcast? Ou não? Não, a gente acabou entrando no assunto e você não falou do podcast também. Não, então, o podcast ele entrevista artistas para contar histórias, para as pessoas entenderem que nós todos somos muito parecidos. Falando sobre isso da academia, é exatamente isso. Existe uma certa dureza de passar o método, mas assim, eu acho que antes disso, o que é super importante é abordar fundamentos. Eu acho que assim, tem que ser abordado e entendido fundamentos, né? É a espinha dorsal, né? Não dá para você contornar isso, né? Assim, até dá, né? Mas a causa é esses problemas que a gente comentou no nosso bate-papo, né? Exatamente. Causa esses problemas. Como é que é o site do podcast, Emerson? arteacademia.com.br. Tudo junto. Arteacademia.com.br. Lá no site tem, inclusive, o link para entrar no grupo do WhatsApp dos ouvintes.
E tem também todos os episódios, tem um PDF de Luz e Sombra para baixar gratuitamente, enfim. Quais são os aplicativos que você pode escutar o podcast, Emerson? Pô, Spotify, iTunes, Google Podcast. Se abrir o Google, se der um Google Arte Academia Podcast, já vai. Ouvir. Exatamente. Galera, já mandei o recado. Sigam o Arte Academia Podcast, escutem o podcast porque vocês vão aprender muito, muito com o Emerson e muito com os entrevistados também. Mais uma vez, eu acho que você tem que ter um reconhecimento do que você faz, Kevin. A gente que trabalha com conteúdo sabe o quanto é difícil isso. E obrigado, eu quero mais uma vez agradecer, falar para as pessoas que estão procurando por aula. Eu acho que o Kevin é uma grande referência para isso. Pô, e da mesma forma eu preciso retribuir com gratidão de você estar abrindo espaço para mim. Que isso. Não é à toa que você Eu que sou grato a você. Eu quero agradecer todo mundo e eu vou para o meu outro compromisso agora. Tá legal. Emerson, muito obrigado. Um abração para você. Kevin, valeu, um grande Emerson. abraço. Pessoal, obrigado, viu? Um abração. Tchau. Um abração. Tchau, tchau.